graça e paz. Privilégio muito grande que nós temos de poder celebrar, cultuar, adorar o nosso Deus nesse dia. E agora nós podemos meditar na palavra que Ele mesmo nos deixou. Antes de convidar para que você abra sua Bíblia, só alguma orientação para facilitar a abertura disso. O último livro que nós temos do Antigo Testamento é Malaquias. Antes dele, o penúltimo livro é Zacarias. E agora sim eu convido para que você abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 6. Nós leremos dos versículos 9 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado por Tua santa palavra. Obrigado porque nós podemos estar diante do Senhor, podemos adorar, prestar louvores a Ti, e eu rogo para que nesse momento o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir, nos dando entendimento a respeito da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque essa profecia, há tanto tempo proferida, ela se cumpriu em Jesus Cristo, e hoje, ó Pai, nós temos a alegria e a esperança de que Cristo reina. Obrigado porque Ele ofereceu o sacrifício perfeito naquela cruz, e hoje nós podemos estar diante de Ti. Alegra o nosso coração, Pai, conforta o nosso coração, encha-nos dessa esperança para que possamos viver de forma diligente na Tua presença. Nós oramos assim, ó Deus, confiados no nome santo de Jesus. Amém. As profecias bíblicas ocupam um lugar muito especial na vida do cristão, especialmente aquelas que são messiânicas, falavam a respeito do nosso Messias, e hoje nós temos o privilégio de conhecer a história de certa forma completa, porque tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento a respeito de Cristo, isso foi cumprido quando Ele se fez homem, em toda a história que nós sabemos. E esse Cristo que subiu aos céus, a Bíblia ainda narra o final de toda essa história, que Ele vai voltar e nós reinaremos juntos por toda a eternidade com Ele. E textos como esse aqui de Zacarias também trazem algumas reflexões para nós a respeito desse Jesus Cristo. E claro, nessa época que nós comemoramos não só o nascimento dele, mas é justamente o cumprimento de profecias como essa que torna a nossa fé fortalecida, que a nossa caminhada, nós podemos nos alegrar diante de tudo isso, porque nós sabemos que tudo isso aqui se cumpriu. E de uma maneira muito especial, eu queria que você saísse daqui hoje, não só a respeito do que esse texto tem para nos ensinar, mas desafiado a estudar de forma profunda esse livro de Zacarias. Talvez poucas vezes pregado aqui por nós, mas um livro belíssimo, riquíssimo, que fala a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E só para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto em que foi escrito esse texto aqui, a respeito do profeta Zacarias, nós podemos dividir o governo da história do povo de Israel em 3 períodos. O primeiro deles, de Moisés a Samuel, em que Israel estava sobre os juízes. Depois de Saul até Zedequias, em que Israel estava sobre os reis.
e logo em seguida, diante da repatriação, e eu vou falar um pouco mais a respeito dessa história, um período pós-exílio da Babilônia, nós temos Israel sobre os sacerdotes. E então até aproximadamente o ano 70, a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, os sacerdotes eles estavam no comando do povo de Israel. E Zacarias é um desses profetas, um jovem profeta do período pós-exílio, contemporâneo de Ageu. Ageu era um pouco mais velho e Zacarias o mais jovem, mas todos eles realizaram um trabalho na restauração, na reconstrução do templo do povo de Israel. Jerusalém, cerca do ano de 586 a.C., foi invadida pela Babilônia. E é uma história que nós conhecemos, em que Nabucodonosor invadiu a cidade, queimou essa cidade, destruiu templos, passou a fio de espada idosos, crianças, levou alguns sobre si, e essa cidade de Jerusalém ficou assolada, destruída. E então, depois disso, nós podemos perceber que o reinado de Nabucodonosor passa. É interessante que Jeremias já havia profetizado que esse exílio, que esse tempo de escravidão duraria 70 anos. E aí a gente vê também Isaías profetizando a respeito disso, de que Deus, soberano, cuidador de toda a história, Ele livraria o seu povo daquele cativeiro. Então, Ciro, o persa, ele toma o reinado de Nabucodonosor, reina durante alguns anos, é substituído por seu filho Cambises, que reina somente por 2 anos, porque depois disso vem Dario que toma o reino, e agora no 2º ano, se você voltar a sua Bíblia aí, lá para o capítulo 1 de Zacarias, primeiro capítulo de Zacarias, versículo 1, vai dizer: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. E aí então ele vem trazer aqui algumas palavras, algumas profecias. Então no 2º ano do reinado de Dario, então perceba toda a história, o que Deus está fazendo aqui. Nabucodonosor invade, era rei, né, o grande maioral da Babilônia, invade Jerusalém, destrói, leva esse povo cativo. Quando a gente tem esse reinado aqui de Dario, até mesmo antes Ciro, ele permite que o povo volte para reconstruir Jerusalém. É onde a gente tem as histórias aqui, não só de Zacarias, mas de Ageu, Neemias, Esdras. Eles são todos contemporâneos dessa época que o povo retorna pós-exílio para reconstruir. Mas o que se encontra ali é um povo desanimado, um povo triste, um povo que internamente, no seu meio, muita confusão, muita dificuldade, fora muita pressão para que esse templo, essa cidade não fosse reconstruída, porque o povo conhecia muito bem a história do povo de Deus. Conhecia muito bem o que era o templo no meio do povo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. Mas diante de toda essa história, agora vem os textos bíblicos. Ageu, por exemplo, ele vem justamente para animar o povo. Gente, vamos reconstruir isso aqui. Vamos reconstruir essa cidade, o templo, olha só o que significa isso para nós. E agora Zacarias também vem com uma palavra, mas não simplesmente para reconstruir a cidade, mas é para reconstruir um povo e fortalecer a fé desse povo. E é por isso que em quase todas as profecias que nós temos aqui, as visões que Zacarias tem diante desse texto, é justamente para mostrar que eles eram o povo de Deus. E nós vimos aqui algumas expressões, por exemplo, como o Senhor dos Exércitos, para que aquele povo se lembrasse quem eles eram e quem era o Deus que eles serviam. Então, para a gente ter noção do que esse texto de Zacarias aqui, a importância dele, quão precioso é esse texto, ele, em relação às profecias messiânicas, só pede para Isaías, porque Isaías é o que mais tem profecias a respeito do Messias. Zacarias vem logo em seguida. Zacarias é o maior texto dentro dos proféticos, e ele também tem uma importância extremamente grande dentro do próprio Apocalipse, o livro de Apocalipse. Ele também é o 2º livro mais citado dentro de Apocalipse em relação a essas profecias
messiânicas. É um livro riquíssimo, por isso que eu disse e repito para vocês, meu desejo é que você saia daqui querendo muito estudar esse livro, porque ele fala muito aos nossos corações e a respeito daquele que é o nosso Deus. Dentro ainda da história de Zacarias, só para vocês entenderem que algumas partes que fazem a alusão a Jesus Cristo, em Zacarias capítulo 3, Cristo é chamado de o anjo do Senhor, aqui chamado de o ramo justo, ainda como pedra angular, no capítulo 3, a entrada de Jerusalém, lembra disso? Quando Jesus vai montado numa jumentinha e ramos são as pessoas, abanam ali ramos para que ele seja proclamado rei. Isso já é predito aqui em Zacarias. O bom pastor que é vendido por 30 moedas de prata, aqui em Zacarias capítulo 11, depois isso se cumpre lá com Judas. É falado a respeito do sangue da nova aliança, fala a respeito da paixão de Cristo, Jesus traspassado naquela cruz, mas também fala a respeito do reino, que é de justiça e paz, em que esse povo seria liberto ou libertado da escravidão dos seus inimigos. A gente pode ver aqui alguns exemplos sobre textos que apontam para Jesus Cristo. Esse aqui, claro, Zacarias capítulo 6, é mais um desses, profundo em seu significado. Quando a gente olha para os primeiros versículos, talvez a sua Bíblia tenha um título aí no capítulo 6, a oitava visão, os 4 carros. Nós temos a primeira profecia que nós vimos lá no capítulo 1, quando Deus traz a palavra a Zacarias, falando: olha, Zedequias, vocês vão construir isso daí, a cidade vai ser construída, eu estou prometendo para vocês que vocês vão reconstruir essa cidade, o templo também, esse templo vai ser muito mais bonito do que o primeiro. Então a gente vê em toda a história, quando o templo é reconstruído, diante aqui de Zedequias e toda essa história aqui de Zacarias, os outros profetas, e é interessante uma história narrada lá em Esdras, em que quando o templo é realmente reconstruído, tem gente, os mais idosos, que choram diante desse templo, mas não era um choro de alegria, era um choro de muita tristeza, porque foi narrado que esse templo seria muito maior, mas quando eles olham para a construção daquele templo, eles choram, porque parece que a promessa não fazia sentido. Era gente que viu a grandiosidade, a suntuosidade do templo de Salomão, que Salomão havia construído, mas agora quando eles olham para esse segundo templo, parece que a promessa não se cumpriu. Mas então vem Zacarias dizendo, como nós lemos aqui: vem aquele que vai reconstruir o templo. Agora sim, a gente consegue pensar a respeito desse segundo templo muito maior e muito mais suntuoso, muito mais valioso do que ouro e prata. E aí nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, voltando aqui para o nosso texto, essa é a última das 8 visões que Zacarias tem, em que Deus traz juízo sobre as nações opressoras. Esse texto aqui, ele ainda se refere a Apocalipse, quando vem não só as 4 carruagens, os 4 cavaleiros e tudo isso trazendo juízo, e não só esse juízo, mas agora Cristo é coroado, e Ele vem reinar de uma vez por todas. Isso aqui é o clímax de todas as visões, quando Ele diz: Ele edificará o templo do Senhor. E como é que começa essa história aqui então? Ele diz, versículo 9, que veio a palavra do Senhor a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, ele diz aqui sobre 3 homens que estavam retornando do exílio, e claro, eles voltaram com alguns objetos, algumas coisas para a reconstrução do templo, e aqui ele diz, prata e ouro. Então ele fala, recebe essas 3 pessoas, mas você também vai para a casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual também vieram aqueles que vieram da Babilônia. Está falando de 4 personagens aqui, 3 que vieram do exílio, e ele diz, você também, Zacarias, vai para a casa desse Josias, e lá, o que você vai fazer? Ele dá a instrução, versículo 11, recebe, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote.
Isso aqui parece que, no primeiro olhar, ele não faz muito sentido, né? Fala, poxa, mas por que é uma visão de Zacarias, o profeta, ir para casa lá de Josué, pega outros 3 homens, prata e ouro, vai fazer ele diz aqui coroas, que está no plural, mas a ideia aqui é de um verbo que está no singular e coroas no plural, e aqui já começa toda a história que é narrada nesse capítulo, porque quando a gente vai para textos como Apocalipse 14, Apocalipse 19, provavelmente ele está se referindo a isso, quando Jesus volta, e na visão de João, Jesus tem várias coroas sobre a sua cabeça. Então é por isso, e começa toda a simbologia desse texto aqui, quando Deus fala, vai, desce lá, faz essa coroa, coroas, pode ser tanto no plural, várias coroas, ou pode ser porque ele diz coroa, faz coroas, no sentido de que ele fazia umas tranças de ouro e prata. Mas essas tranças de ouro e prata também podem carregar uma simbologia que é extremamente preciosa para nós. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, o que foi dado a Ele como coroa? Galhos de espinhos trançados. Olha só o que esse texto está nos apontando dentro de toda essa cerimônia, de todo esse ato em que Zacarias foi chamado a fazer. Mas ele ainda continua, versículo 12, e assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Toda uma tipologia sendo predita aqui a respeito daquele que viria, o renovo que reconstruiria o templo. A Bíblia é cheia de tipologias, de tipos. Isso é algo que apronta lá na frente para uma figura muito maior. Essa é a tipologia. Por exemplo, a gente pode pegar um carimbo. Nós temos ali o objeto, o carimbo, quando ele bate em algum lugar, deixa sua tinta, essa tinta, ela representa algo maior. É isso que nós chamamos na Bíblia de tipo ou tipologia. E aqui nós vemos então uma dessas maneiras em que essa coroação de Josué aponta para algo muito maior. Por isso que ele continua na sequência, eis que vem o homem, o renovo, que vai brotar e vai construir ou reconstruir o templo. Agora, o texto fica mais belo ainda, porque olha só as palavras que nós lemos no versículo 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então lembre, só relembrando aqui, nós temos uma tipologia, toda aquela cerimônia de coroação, e nós vamos ver aqui agora o que isso representa para nós de forma tão bela. E agora ele diz, eis aqui o homem. Essa frase, ela carrega algo tão precioso para nós, que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 5. João 19, versículo 5. Lembra dessa frase, eis aqui o homem, o próprio Deus falando isso para Zacarias. João 19, 5. Diz assim a palavra do nosso Deus, João 19, 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis aqui o homem. Você consegue entender o que Deus está fazendo nessa palavra aqui? Eis aqui o homem, o Messias prometido. E aqui Deus, eu fico imaginando na mente aqui de Zacarias, se ele soubesse por que Jesus estava sendo dito ali, eis aqui o homem. Porque através desse homem, tantos outros profetas, o rei dos judeus seria enviado a esse mundo. E também, para um judeu, claro que quando Jesus se fez homem, essa entrada triunfal, pessoas ali com aqueles ramos de palmeiras dizendo, esse é o rei dos reis.
Esse é o Senhor dos senhores, é Jesus Cristo, nosso Rei. O que eles esperavam era o cumprimento de profecias como essa, falando: vem aquele que vem reconstruir e vai reinar para sempre. E o que eles estavam esperando? Exatamente um rei, que os livraria das mãos dos opressores. Falou: agora chegou a nossa hora, nós somos o povo de Deus e nós vamos reinar juntamente com Cristo. Mas o que esse rei recebe? Um manto de púrpura, mas não para figurar o seu reinado com pompa, mas porque zombaram dele. E essa coroa que foi prometida, agora ele recebe uma coroa de espinhos. Eis aqui o homem. Toda a escritura, ela é carregada de significado diante dessa frase: eis aqui o homem. Porque quando a gente olha para Gênesis, desde capítulo 3, quando há a queda do homem, Jesus então vai dizer, olha, ele fala a respeito disso, né, de Jesus Cristo e a serpente. Ele está dizendo: olha, o filho da serpente, ela vai ferir o calcanhar do filho da mulher, mas ele lhe ferirá a cabeça. Eis aqui o homem. E tudo que aconteceu diante disso, todo o Antigo Testamento, o templo, as cerimônias, os sacrifícios, esse rei anunciado, agora ele se torna real diante da presença de Jesus Cristo entre os homens. Mas não esse rei que eles imaginavam que ia tomar esse poder aqui nessa terra. Mas o próprio texto bíblico diz que ele veio para reinar. E quando a gente vê a questão dos milagres de Jesus fazendo os milagres, os evangelistas vão dizer: é chegado o reino de Deus. É claro que ele é nosso rei, mas então vem alguém que diz: eis aqui o homem. Então lhe é entregue uma coroa de espinhos, um manto de púrpura, e ele é morto no madeiro. Eu fico imaginando, como eu disse, como que Zacarias veria isso, imaginando essa cena e esse episódio aqui. Eis aqui o homem, o próprio Deus falando com ele, e ele diante agora de toda a comunidade judaica ali de Pilatos, falando: eis aqui o homem, e ele vai ser crucificado. Mas nós sabemos que a história não termina aí, e nem esse reinado é terreno, porque o próprio Jesus Cristo disse: eu não vim para reinar aqui, mas o meu reino é muito maior do que isso. Então ele vem falar: eis aqui o homem, cujo nome é renovo. Talvez uma tradução mais literal aqui é de broto. É aquilo que, do tronco que se cortou, agora tem um broto. E desse broto, ele ainda repete aqui, né? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Você lembra o que estava escrito naquela placa em cima da cruz, que a Bíblia conta para nós? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse era o rei pré-anunciado. Esse era o rei que está dizendo aqui: eis aqui o homem. E desse broto, ele faz uma repetição aqui, ela é proposital: esse broto brotará. E aí quando a gente vai para alguns textos, como Isaías capítulo 11, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ou então Jeremias capítulo 23, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Essa experiência de coroação aqui de Josué, quando ele diz: eis aqui o homem, agora ele está falando o broto, e a história aqui não indica simplesmente para a raiz de Jessé como sendo Davi, mas Davi era mais um tipo, ele apontava para algo muito maior, um rei. E agora que Josué é um sacerdote sendo coroado, e ele vai explicar isso para nós, por que um sacerdote estava ali naquele momento sendo coroado. Agora ele aponta para Davi, desse broto que brotará, é uma ação contínua que vai acontecer, e agora isso apontando para Davi, um rei. E o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Olha só como ele continua esse texto: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono,
ele será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui, eu preciso explicar para vocês o que é essa história de edificar o templo do Senhor, porque isso aqui está completamente ligado. Nós podemos pensar em 5 eras aqui, em 5 fases da adoração de Deus no Antigo Testamento. A primeira delas é de Adão até o Êxodo, que era um culto centrado na família, era um culto de adoração familiar, doméstica. E desde Moisés, então, em Êxodo 19, a partir disso, nós temos o tabernáculo. Era um povo que havia saído de um outro exílio, lá do Egito, e agora caminhava em direção à terra prometida. Então nós temos ali o tabernáculo, algo que se movia. O povo montava ali, era algo provisório, montava ali o tabernáculo, eles tinham um momento de adoração, mas logo em seguida eles caminhavam e iam direcionando. Essa palavra é muito importante para nós, de tabernáculo, porque a ideia de habitação, de casa, era onde Deus habitava, no tabernáculo. Tanto é que a palavra, quando vem falar a respeito de Jesus Cristo, que Ele habitou entre nós, é a ideia de tabernáculo, que Ele tabernaculou, que Ele fez morada entre nós. Mas isso era uma caminhada, porque logo em seguida, a próxima fase na terra prometida, eles tinham um lugar fixo, que agora era o templo. E o Christopher fez uma pregação aqui há poucos dias, dia 30 de novembro, a respeito exatamente sobre o templo, sobre a igreja e sobre Cristo, falando exatamente a importância do templo na vida do povo de Deus. Tanto é que Deus faz longos capítulos da Bíblia preparando o povo para a adoração dentro do templo, porque tudo aquilo indicava não só quem era Deus, mas todas as suas qualidades, todas as suas perfeições. Quem era Deus? O templo e o culto apontavam para isso, e aquilo era extremamente importante, porque era exatamente ali onde Deus estava, onde Deus habitava, e quem realizava isso era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Logo em seguida, eu vou voltar nessa parte, mas logo em seguida nós temos a era do exílio, em que não havia templo, não havia sacrifício, não havia sacerdotes, contudo havia profetas. E então nós temos essa parte da história em Zacarias, em que o templo é reconstruído. Então se prepara todo o cenário para o Novo Testamento, onde se tem as sinagogas e tudo mais, os templos construídos por mãos humanas. Mas a importância desse templo é que todos os utensílios, todo o sacrifício, todo o sangue derramado também apontava para algo maior. No meio do povo de Deus, Deus habitava. Por isso que era tão importante, por isso que aqueles homens narrados em Esdras choraram, porque eles conheceram a grandiosidade do Deus que eles serviam através do templo. Mas esse segundo templo construído, diante dessa história aqui, ele era pequeno, ele não era como o templo de Salomão. Mas agora a palavra nos aponta para algo muito maior, em que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E essa história em que Jesus Cristo aqui então vem reconstruir o templo, aponta para frente, para a igreja que Jesus constrói. Ao edificar a igreja, Ele mesmo é chamado em Mateus 16 de pedra fundamental, a pedra angular. E agora nós, os que cremos, somos pedras vivas, edificados casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Cristo. Deus está formando para si um único povo, e cada crente se torna santuário do Espírito Santo. E agora nós somos onde Deus manifesta a sua glória. Olha só o que esse texto está nos apontando aqui. Aquele homem coroado, um profeta coroado, ou um sacerdote coroado. Agora ele diz, isso aqui só representa algo muito maior, porque vem aquele, o renovo. Eis o homem em que vai reconstruir tudo isso daqui. E é interessante quando Jesus diz, tudo isso aqui, templo, diante das pessoas, isso aqui tudo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. E o povo, que história é essa? Que em 3 dias você vai reconstruir isso daqui? Mas Jesus
na sua ressurreição, agora Ele reconstrói tudo isso, mas não com pedras, não com ouro e com prata, mas com algo muito mais precioso, que é você. Agora onde Deus habita, através do seu Santo Espírito. E onde a glória de Deus é revelada? Através da igreja, que somos nós. Esse é o templo que esse texto estava se referindo. E agora então, ele vem dizer nessa parte aqui, dito isso, dentro desse memorial, ele diz que Cristo vai se tornar rei e sacerdote. Nós estamos falando aqui 2 dos 3 ofícios que Jesus cumpre em toda a Escritura. Nós temos profetas que falavam da palavra de Deus para todas as pessoas, para o povo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Nós temos a figura do rei, por exemplo, o rei Davi, que é coroado. Então nós vemos a descendência desse homem, que é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que está sentado à destra de Deus Pai. Mas nós também temos a figura do sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios, era aquele que espiava, intermediava, ele estava entre Deus e os homens. Ele tinha que se purificar. Mas não só isso, ele lia a palavra do Senhor para aquelas pessoas. Ele tinha que garantir que o povo de Deus estava em ordem, estava em dias com o Senhor. Era através do sacrifício do sangue derramado. Pelo que esse sacerdote fazia, é que aquelas pessoas podiam ter esse contato com Deus. O templo, aquele sacrifício, tudo aquilo era o local mais próximo em que as pessoas podiam se chegar diante de Deus. Mas agora Jesus Cristo assume esse papel de profeta, porque Ele é a palavra do Senhor, de rei, porque Ele ressuscitou, e Ele reina. E quando a gente vê esse reino sendo inaugurado com a sua vinda aqui nos céus, aqui na terra, e agora Ele é sentado à destra de Deus Pai, Ele também assume esse papel de sacerdote, porque Ele era o sacrifício, Ele foi o sacrifício perfeito. Tudo aquilo que Ele assumiu naquela cruz foi por mim e por você, foi diante dos nossos pecados, toda a ira de Deus sendo lançada ali naquela cruz, naquele madeiro. Quando Deus diz: eis aqui o homem. Então esse texto nos aponta exatamente para esses 2 ofícios, quando ele diz: ele vai edificar o templo e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará. A ideia aqui é do conselho de paz, de forma mais literal aqui, né? O conselho de paz estará entre eles. É que Deus vai trazer paz para esses ofícios. Interessante, em que ninguém, a não ser Melquisedeque, que é narrado em Gênesis capítulo 14, depois a gente vai ver em Hebreus aqui, falando a respeito disso, somente ele foi rei e sacerdote. Fora isso, nenhum outro tinha autorização, nenhum rei para governar como um sacerdote. Nem um sacerdote poderia agir como um rei. A gente vê, por exemplo, Saul, que tentou, ele fez, acendeu alguns incensos para o Senhor. Então Deus falou assim: eu vou tirar para sempre o teu reinado, porque você me desobedeceu. A gente vê Uzias, que também fez, acendeu incensos, e ele foi atacado com lepra. Deus jamais permitiu isso. Mas agora Cristo cumprindo todos esses ofícios diante da profecia. E ele então vem terminar essa parte dizendo aqui que isso serviria como memorial no templo do Senhor. Antes de nós partirmos para essa parte final, convido para que você abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. E o texto vem nos dizer, versículo 1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, perceba, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Continua a história, versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui apontando mais uma vez um tipo, Melquisedeque, apontando para alguém maior,
que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim, versículo 17, continue aí. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, apontando agora para Jesus Cristo, tu és sacerdote para sempre. Continua, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se torna fiador de superior aliança. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E depois, se você continuar por todo o capítulo 10, você vai perceber exatamente essa história aqui sendo dita do nosso Rei e sacerdote Jesus Cristo. E o que isso tem a ver conosco, de falar que Jesus Cristo é Rei e sacerdote? Primeiro, porque Ele é o nosso Rei, Rei dos reis. O Senhor dos exércitos o fez assentar à sua destra. Tudo aquilo que foi pré-anunciado diante dele, que ele esmagaria o descendente da serpente, isso foi feito naquela cruz quando ele ressuscitou, e isso lhe garantiu o direito de se assentar à direita de Deus, reinando com ele para sempre. E diante do sacerdócio, isso tem a ver conosco, porque agora nós não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, derramamento de sangue, porque como nós vimos em Hebreus aqui, teve um sumo sacerdote muito superior a qualquer um outro que existiu, que ele não simplesmente derramou o sangue de animais, mas ele derramou o seu próprio sangue em favor dos seus, e agora é ele que intercede por nós junto ao Pai. Ele termina esse texto dizendo aqui, e antes de eu aplicar essa história para os nossos corações, ele termina dizendo que aqueles, versículo 15, que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Aqueles que estão longe virão edificar o templo. Ele não estava simplesmente falando que aqueles que vieram da Babilônia vão edificar o templo. Isso aqui se cumpre quando agora Paulo, Pedro, todos os outros apóstolos, o próprio Jesus Cristo começa a pregar para judeus, gentios e gente de todas as nações se achegam a esse Deus para adorá-lo e para construir e ajudar na construção e edificação do templo. Lembra que agora o templo ele é feito com pedras vivas, que somos nós? Gente de todas as nações se achegando para a construção e edificação desse templo, para a glória do Senhor. Mas ele termina, diante da palavra de Deus, Zacarias fala algo extremamente importante para cada um de nós. Ele diz: isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Essa história só faz sentido, essa história de Cristo anunciado ser rei, sacerdote, construindo um templo, só faz sentido para aqueles que ouvem a voz do Senhor de forma diligente. São aqueles que ouvem, atendem esse chamado, e agora a sua vida é dedicada de forma completa ao Senhor. Não é só ouvir essa história, a gente achar isso bonito. Isso aqui não é só algo, poxa, Zacarias era bom mesmo, hein? Essa história parece que se concretizou mesmo em Jesus Cristo. Bonito isso.
era um homem de confiança, não é só isso. Mas a história é tudo aquilo que foi prometido a respeito do Messias, diante dessa construção do templo, isso foi cumprido. Jesus Cristo Rei, Jesus Cristo aquele que intercede por nós, Jesus Cristo que é a palavra de Deus. Eis aqui o homem. Não basta simplesmente conhecer essa história, isso precisa fazer sentido para o seu coração. Cristo agora precisa reinar na sua vida como soberano. Ele precisa estar sentado no trono da sua vida, no seu coração. Como a gente fala de um rei, as regras são dele. Quem manda é ele. Quem é adorado é ele. Portanto, se a nossa vida está diante desse rei Jesus Cristo, rei dos judeus, esse homem, a nossa vida precisa estar voltada para ele, em submissão completa. Não adianta só falar que Jesus Cristo, ok, é rei, mas quem está sentado no trono do meu coração sou eu mesmo. E agora eu vivo para mim, eu vivo para as minhas expectativas, eu vivo para me satisfazer. Nós temos um rei, e essa história mostrou para nós quem é esse rei Jesus Cristo, que um dia prometeu voltar. Ele falou: estou preparando morada na casa do meu pai, eu vou voltar para buscar vocês. Quando Pedro vem dizer, nós que aguardamos, lá na primeira carta de Pedro, ele diz, nós que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Se essa é a realidade para a sua vida, então Cristo precisa reinar em todas as áreas da sua vida. Mas não só isso, Cristo também é sacerdote. Não existe nenhum outro meio, nenhuma outra maneira de nos achegarmos a Deus, a não ser por esse sumo sacerdote tão superior, que se entregou apenas uma única vez como sacrifício perfeito, e é Ele que intercede por nós diante de Deus. Então a palavra dele diz isso. Nós vimos aqui textos mostrando que se não for por Jesus Cristo, nós não temos a mínima condição de nos achegarmos diante desse Deus. Afinal, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, através do seu Santo Espírito. E como que isso é possível? Somente pelo sangue do Cordeiro perfeito. Essa história, ela não foi só contada, como eu disse para vocês, para nos causar um certo espanto de dizer, gente, esse Zacarias lá que escreveu essas coisas aqui cerca de 520 antes de Cristo, e hoje nós podemos ver isso tudo concretizado. Uau! Mas para um cristão, essas palavras promovem uma comoção tão grande, porque fala é o meu Senhor Jesus Cristo. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que mesmo diante dessa peregrinação que nós estamos, Ele está comigo. E vai chegar o dia em que todos nós estaremos diante dEle. E eu espero, é a minha oração e o meu desejo, é para que você esteja diante dEle como rei e como seu sacerdote, e não apenas como juiz. Que Deus possa nos abençoar diante dessa palavra, que isso traga alegria para o nosso coração, sabendo quem é esse Jesus que tem edificado esse templo. Saiba que você faz parte disso. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você faz parte disso, e que Deus possa ser glorificado através da sua vida e dessa igreja.